Meu nome é Mário Márcio, eu sou o juiz encarregado de fazer essa audiência, que a titular está de férias, tá? E eu vi que o processo já foi ao tribunal, já voltou, e eu queria ver sobre a possibilidade dos senhores fazerem um acordo. Excelência, não só isso, mas ainda existem outras ações que já foram extintas, julgadas, sem julgamento de mérito. Uma de 2010, uma de 2009 e essa agora de 2014, Excelência. Todas já foram, inclusive já tem sentença. Essa que nós estamos tratando, de 2014, já existe, inclusive, uma sentença da lavra da doutora Alice de Souza, né? Não sei se Vossa Excelência pôde vislumbrar essa sentença. Não tem o número da página dela, porque o processo foi digitalizado agora, né? Mas ele deve estar em torno de 85. Não, mas veja, então, se eu entendi bem, o senhor está dizendo que não tem proposta de acordo, não tem a possibilidade de acordo, é isso? Na verdade, a gente se propõe a conversar a respeito, mas vai fazer acordo de quê? Porque não tem que dizer. Não tem como a gente fazer acordo. Não existe uma possibilidade, porque o réu já mora na casa há mais de quanto tempo, Lajota? Doutora Adriana, a senhora tem duas testemunhas aí? Não, eu tenho duas testemunhas, uma na videoconferência e uma que está aqui presente. Ok. Uma no outro local. Então, nós começaremos a instrução, já que não tem possibilidade de acordo, ouvindo a primeira testemunha da requerente. E aí eu pediria que as demais fossem excluídas da sala, tá? Não. Você não. A primeira é a dona... Quem que vai ser a primeira, doutora? César? Senhor. Tem que tirar a dona Maria José. É isso que eu perguntaria, era se seria logo fazer Dona Maria José, porque daqui a pouco a conexão dela pode não estar funcionando. Ok, tá. Doutora, então vamos ouvir a Dona Maria José. Tire a outra, por favor, daí, tá? Então, vamos lá. Audiência de instrução relativa ao processo 0017426, dígito 81.2014. Audiência de instrução destinada a ouvir testemunhas da requerente e do requerido. Inicia-se pela primeira testemunha, Dona Maria José. Dona Maria José, a senhora me ouve bem? Sim. Então me diga, por favor, seu nome completo, endereço, profissão, estado civil, documento. Maria José Silva Castro, Uhum. moradora de Saviana, Rua Nova, casa 105. O seu documento, a senhora lembra? Não, documento não estou lendo aqui. A senhora é casada? Viúva. Viúva, e sua profissão? Aposentada. Tá bom. Dona Maria José, a senhora tem alguma relação de parentesco, amizade ou inimizade com as testemunhas? Perdão, com as partes? A senhora as conhece? Nem com uma, nem com outra. Então a senhora... Do seu Antônio eu sou vizinha. Ela é vizinha? Iomar, sou vizinha do seu Antônio. Agora, do seu Iomar, eu só conheço ele porque quando ele quis comprar o meu terreno, ele apareceu para comprar o meu terreno. Peraí, me desculpe. Eu achei que Iomar fosse essa senhora que está ao lado da doutora, de branco. Iomar é um homem. É um homem. Mas eu não vejo... Mas eu não vejo seu cliente, doutora Adriana. Vocês são, agora eu sou. Aqui é a esposa do doutor Iomar, eu tenho a preocupação para ela representada. Então ele não está aí? Não, ele não pode estar presente, mas eu juntei a procuração da esposa representada. Ok. Vai participar, mas eu consigo aqui, o autor está ausente, viu, César? Bom, dona Maria José, então é o seguinte, a senhora vai prestar depoimento como testemunha e tem que dizer a verdade sobre o que souber, ok? Com
Com certeza. A senhora tem amizade com algum deles? Alguma briga, alguma coisa? Não. Não tenho, Amiga eu aí? não tenho desamizade com nenhum dos dois. O seu Tá. Ilmar, eu conheço ele, como ele apareceu para comprar um terreno lá, que era Só um um dos minutinho, eu vou lhe meus. perguntar. Calma aí. Então, assim, deixa eu lhe esclarecer. A senhora vai ter que falar apenas a verdade sobre o que souber, ok? Para não Sim, responder pelo caso falso testemunho, tá bom? sim, senhor. Então, me diga uma coisa. A senhora sabe onde fica esse imóvel que eles estão disputando? Sei, É perto da sua casa? é perto da minha casa. E quem mora nesse imóvel? Quem está morando atualmente é o seu Antônio. Seu Antônio. É. Desde quando ele mora lá? A senhora sabe? Não, eu não sei assim, porque ele pagava o aluguel, aí depois virou, estava lá. Agora, o que eu sei mesmo é que o seu Iomar, ele quis comprar o meu terreno e não quis vender. Aí, quando eu quis vender, ele disse para mim, não, dona Maria, já comprei aqui. Aí ele disse para mim que tinha comprado lá o terreno. Qual o terreno? A casa onde o rapaz está morando lá. Onde seu Antônio mora? É, ele comprou lá. A senhora mora na sua casa há quanto tempo? Eu moro na minha casa há mais uns 25 anos, 25 anos mais ou menos. Então essa casa, esse imóvel passou a ser ocupado depois da senhora já estar morando lá, né? É porque quem morava lá era o dono. Era quem? Era o dono de lá. Aí depois passou para o seu. Aí seu Antônio morava lá. Aí o dono de lá foi embora e alugou para ele. Para Antônio. É. Ok. Quando o seu Antônio chegou lá, já existia uma casa ou era só um terreno? Tinha uma casa já bem mesmo. O que é bem mesmo? Assim, que já estava bem decaída a casa. Entendi. Aí o seu Antônio morando lá e terminou a casa não prestando mais dele. Como é que é o nome desse dono da casa que alugou para o seu Antônio, que a senhora disse? Eu não sei o nome dele, até porque eu tenho meus vizinhos, mas eu não conheço por nome. Entendi. Eu conheço só bom dia, boa tarde. E onde o seu Iomar entrou na história? Como eu lhe falei, ele quis comprar o meu terreno, ele apareceu para comprar o terreno, que ele andava atrás de comprar. E aí ele viu o meu lá do lado, quis comprar. Eu disse, não está disposta à venda agora. Aí, quando eu resolvi vender, que eu procurei, aí ele disse, não, dona Maria, eu já comprei esse aqui. Terminei de comprar. Aí eu também... Mas essa informação que a senhora tem da compra é apenas com base no que o seu Iomar lhe disse, né? Sim, porque todo mundo soube que ele comprou o terreno lá. Tá. E depois que ele comprou, ele continuou alugando para o seu Antônio? Não, que eu saiba, não. E por que o seu Antônio ainda está lá? Meu amigo, só ele pode lhe responder. Me desculpa por eu lhe dizer isso, mas... Tá. Então a senhora ouviu o seu Antônio dizer que o seu Iomar, que ele comprou a casa, mas não sabe se ele fez um contrato de aluguel com o seu Antônio? Não. Tá. E a casa foi reformada? Como é que é? Não, a casa continuou lá e caiu. Aí seu Antônio mudou para um barraquinho que tinha uma igrejinha, mesmo no mesmo terreno do outro lado, e continuou lá. Hoje ele fez a casa dele lá, está lá morando. Tá bom, só mais uma coisa. O seu Iomar ocupa alguma parte desse terreno ou já ocupou? Que eu saiba, não. Eu só sei que ele comprou. Entendeu? Ok, tá bom. Que ele comprou. Tá certo. Doutora Adriana, pode perguntar. É sua testemunha, né? Isso. Dona Maria José, bom dia. Eu queria só fazer um pedido ao senhor e à senhora. É que, no momento de fazer as perguntas, que não construíssem um raciocínio, fizessem perguntas objetivas, tá? A senhora conheceu o antigo proprietário desse imóvel, dessa casa? Conheci como vizinho. Quem era ele? Qual o nome dele? Era um senhor de idade. O nome eu não sei, porque eu não faço amizade com o vizinho, assim, de estar conversando, saber de nome, disso, daquilo. Então, mas a senhora bom dia, boa tarde. Conheceu, só não lembro o nome.
Não, eu nunca perguntei. Ele morou lá um bom tempo, mas... A senhora tem que ver como ele foi morar lá, se foi ele comprou, se ele alugou o imóvel. Não, porque eu sei que ele mudou e alugou depois. Aí, com pouco tempo, seu Iomar comprou. Sem mais perguntas. Doutor Ernesto. Pois não, Excelência. Excelência, não ficou aqui bem claro para mim o tempo que a dona Maria José mora lá na localidade, né? Dona Maria José, quanto tempo mesmo a senhora mora lá? 25 anos. A senhora mora há 25 anos na localidade? Na localidade, sim. Então, a senhora conhece o seu Antônio José há quanto tempo? Depois que ele mandou para lá, porque os pais dele moravam lá e eu conheci os pais dele, veio. A mãe dele morreu, depois o pai dele, e ele morando lá, os irmãos dele também. Perfeito. Então, a família dele também mora lá perto, né? Mora, o pai dele tem casa, tinha casa. E há quanto tempo? E o pai dele morava lá? E o pai dele, a família dele mora lá? Olha, eu não vou lhe dizer há quanto tempo, porque isso eu nunca perguntei para eles. Quando eu cheguei lá, o pai dele já morava lá. Ah, perfeito. Mora lá desde 1986. Algo mais? Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Não havendo outros questionamentos, encerra-se o depoimento da testemunha Maria José. Dona Maria José, muito obrigado, viu? De nada. Bom dia para a senhora. Próxima, doutora. Já pedi para chamar, só um minuto. Só uma dúvida, que eu estou vendo a senhora com o logo da OAB atrás. A senhora está pelo escritório da OAB ou é só porque a senhora está na sede da OAB mesmo? Só para entender. Nós estamos usando a sala do escritório digital da OAB. Ok. César, pode parar um pouquinho enquanto a testemunha entra. Já é essa aí? Ok. Depoimento da segunda testemunha do requerente. Como é o seu nome, senhor? Eu não... Doutor, bote o testemunha mais perto do microfone, por favor. Bom dia, novamente. Não pode dizer seu nome, por favor? Bom dia. Walter Soares Cutri Filho. Repita, desculpa, eu não entendi. Walter Soares Cutri. Ok. Seu Walter, qual o seu endereço, seu documento, sua profissão, seu estado civil? Aqui no número 36. O senhor repita, é porque travou aqui a conexão, o senhor repete, por favor. Tá bom. Avenida Tomás, número 36. Eu não ouço nada. Tu está ouvindo, doutor Ernesto? Doutor Ernesto, o senhor escuta o que ele está dizendo? Eu não estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo com alguns ruídos e atrapalhada a voz, Excelência. Eu não estou compreendendo. Acho que a conexão lá não está boa. Doutora, peça para ele repetir, por favor, porque eu não compreendi quase nada. Avenida Tomás de Aquino, número 36, Saviano. Tá. Seu Walter, né? Walter. Seu Walter, o senhor tem alguma relação com essas partes, com o seu Ilmar e o seu Antônio? O senhor os conhece? O que o senhor é deles? Não. O senhor mora perto? Não estou ouvindo. Sim, sim. O
O senhor tem alguma relação de amizade íntima ou de inimizade? O senhor é brigado com eles? É muito amigo deles? Não. Tá. Então, o senhor não trabalhou com o seu Iomar, que ele trabalhava no IML e o senhor na polícia? o quê? O senhor não trabalhou junto com o seu Iomar? Não. O senhor não trabalha na Polícia Civil? Só um pouquinho, doutor. Peraí, deixa eu qualificar primeiro e depois Vossa Excelência contradita, se for o caso. Qual é a sua profissão, seu Walter? Eu sou autônomo. Autônomo, tá. Então, o senhor tem algum interesse na causa? Tá. Então é o seguinte, senhor Walter, o senhor vai prestar depoimento como testemunha e tem que falar apenas a verdade, ok? Certo. Se eu souber, o senhor responde, que não souber, o senhor diz não sei, não me lembro, para não ser processado por falso testemunho, ok? Certo. Tá. Me diga uma coisa, o senhor é vizinho do seu Antônio ou do seu Iomar? Não, do Antônio, né? É conhecido como Baixinho, sabe? Não. O senhor é vizinho deles? Não, do Antônio, né? Tá. O senhor conhece, sabe onde fica esse imóvel que eles estão disputando? Sei. Está muito ruim a conexão. Sei. O senhor conhece, o senhor mora perto? Olha, Quem ocupa esse imóvel? o seu Antônio, Há quanto tempo? já faz tempo. E o senhor sabe por que ele ocupa o imóvel? Se ele comprou, se ele alugou, se alguém emprestou para ele? O motivo que ele ocupa, eu não sei. O senhor não sabe? Não. O senhor sabe quem é que se diz dono dessa casa? Seu Walter? Seu Walter? Oi? O senhor sabe quem é o dono da casa? Atualmente, a casa é o seu Iomar. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque eu, diretor da União de Moradores, estava prestando serviço para a Blitz Urbana e a gente estava cadastrando as casas do Saviana porque a universidade tinha liberado esses terrenos porque era da União. Então, o reitor, junto com o procurador, liberaram para a prefeitura para que os moradores pudessem fazer sua titularidade. Ok, Eu mas estava... nessa época, quem ocupava o imóvel? Era o seu Antônio. Seu Antônio. O senhor lembra quando foi isso? Acho que foi em 2016. Então, desde essa época, o seu Antônio continua lá, é isso? Qual foi a data que ele falou, Excelência? Não ficou claro para mim. Repita, por favor, qual é a data, seu Walter? Eu tenho uma lembrança fixa, mas eu acho que foi de 16, 15, 16, mais ou menos, porque nós... 2015, 2016? Mais ou menos, eu não tenho uma... Tá. O senhor sabe dizer se o seu Antônio ainda ele tem algum documento desse imóvel? Não sei. E o senhor sabe dizer se o seu Iomar comprou de alguém? Olha, ele comprou do doutor Hamilton. Por quê? Quando a gente estava fazendo esse cadastro... Repita, por favor, eu não entendi. Ele comprou? Comprou do seu Hamilton, o senhor que mora aqui, era o dono do imóvel. O Iomar comprou de Hamilton? Exato. Mas por que tem Hamilton na história, se quem ocupava era o Antônio? O Hamilton era o dono anterior. O quê? O Hamilton era o dono. Ah. E eu não sei se foi o doutor Iomar
ou se foi o Hamilton que deu para ele morar. Já está no processo. Ah, entendi. O senhor também não sabe se foi um aluguel. Não, Mas só mais uma coisa. O senhor disse que a universidade cedeu essas áreas para serem titularizadas, certo? foi. Mas nós temos 3 pessoas, Hamilton, Antônio e Iomar. Ele vai na raiz da questão. Para quem foi dada a titularização? Doutor Hamilton. E o Omar, que diga. Para Iomar? Foi porque, nessa época, estávamos fazendo um cadastramento com a Blitz Urbana na União de Moradores. E quem andava com o pessoal da Blitz, e eu levava nas casas para medir isso aí. Peraí, cortou. Mas eu quero entender uma coisa. Se o Antônio ocupava e a titularização foi para Hamilton, como é isso? Não, a titularização foi para o doutor Iomar, porque ainda... Desculpa. O senhor me disse que o Antônio ocupava, mas que o dono era o Hamilton. Mas quem foi titularizado foi o Iomar. Por quê? Porque as terras ainda eram era da União. Mas o Hamilton nunca ocupou essa área. Ele era o dono Não, nessa época. mas ele nunca morou lá. Excelência, ele cortou sua fala novamente. Eu também está muito ruim a conexão. Sim, senhor Walter. Eu queria que o senhor me explicasse essa sequência no tempo, porque quem foi titulado foi o Omar. Mas quem ocupava era o Antônio. Não entendeu? A questão é o seguinte, é que o doutor Hamilton era o dono da casa. Agora, o Antônio ocupava, eu não sei se foi o doutor Iomar ou se foi o doutor Hamilton quem cedeu para ele. Cederam para ele e, agora, não sei qual dos dois. Agora, quem comprou foi o doutor Iomar. Ele comprou de Hamilton depois da titulação. Do Hamilton, antes da titularização. E logo após veio a titularização, aí ele foi e fez a titularização. Ah, entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi mesmo. O Iomar comprou a posse do Hamilton. Exato. E aí conseguiu a titularização. Exatamente. Tá, mas nesse período todo, quem ocupava a área era o seu Antônio. Exatamente. Então, mesmo quando a área era de Hamilton, já era o seu Antônio que estava lá. Era dele, mas não tinha titularidade, né? Tá, Porque... e o senhor não sabe se foi o aluguel, se foi o empréstimo, não sabe? Não. Isso aí Tá não... certo. Tá bom. Doutora Adriana, alguma pergunta? Sim, excelência. Foi não. Seu Walter, o senhor sabe se quando o doutor Iomar comprou o imóvel, era só um terreno ou tinha casa já construída? Tinha casa já construída. Tinha casa construída. Então, Não te preocupa que nós vamos fazer. na verdade, então, o imóvel era do seu Hamilton, seu Hamilton vendeu a posse para o seu Iomar. Exato. Só responda mais alto só para... Exato. Certo. Então, seu Antônio morava lá no imóvel, mas o senhor não sabe se era aluguel, se era cedido. Não. O senhor não tem conhecimento como foi feito esse negócio entre eles. E quem foi também que cedeu? Se foi seu Hamilton ou que alugou? Ou se foi Isso, ele já respondeu. seu doutor Doutora, essa última parte cortou tudo. Cortou, não ouvi também. Quando o doutor Iomar comprou o imóvel do seu Hamilton, seu Antônio já morava lá? Eu creio que sim, acho que não. Não, o senhor respondeu, veja só, seu Walter.
O senhor disse ainda há pouco que sim. Sim. Tu está se contradizendo. Não é contradizer, não estou me contradizendo. É porque ele morava pegado, o pai dele morava pegado, e geralmente, toda hora ele estava lá dentro, a gente não sabia onde ele morava. Ainda há pouco, O pai dele mora rolado. era só um pouco. Eu fiz a pergunta ainda há pouco e o senhor respondeu que sempre o Antônio esteve lá, quando era do Hamilton e na venda do Iomar. É essa a pergunta. Claro, mas é o que eu estou lhe respondendo agora, eu estou. Porque o seu Hamilton ainda estava lá, e sempre o Antônio estava lá. E por isso que eu disse que o senhor está me dizendo que eu estou entrando em contradição, mas agora refletir, é porque o pai dele morava do lado, e ele estava lá dentro, Tá certo. e aí, Quem que morava lá dentro, morava próximo ao pegado? Era o pai do pai, seu Antônio? exato, colado. Não, o pai do seu Antônio morava Morava colado ao imóvel do seu Hamilton, que hoje é de propriedade do seu Iomar. Exatamente. Tem outra pergunta, excelência. Ok. Só essa mais? Só um minuto. Quando que o senhor sabe quando que o doutor Iomar, quando ele foi apresentar esses documentos? O senhor disse aqui na audiência que era presidente da União de Moradores. O senhor era diretor da União de Moradores. Esse documento que ele apresentou, o senhor sabe, o senhor recorda se eram recentes, se eram antigos? A data de venda? O senhor chegou a ver esse documento de venda do imóvel? Sim, mas só que não lembro a data. Ok. Se é há mais de 10 anos, há mais de 20 anos? Eu acho que é mais de 10. Há mais de 10, né? Tem mais perguntas, excelência? Ok. Doutor Ernesto. Pois não, excelência. O senhor, eu vou fazer diretamente logo para a testemunha, excelência, sem problemas, né? O senhor trabalhou na Polícia Civil, o senhor já está aposentado? Trabalhei. Trabalhou? O senhor trabalhou junto com o seu Iomar? Não, nem Você tem conhecimento de que ele era perito? tive conhecimento já faz muito tempo, mas nunca tive contato. O seu Hamilton nunca morou na proximidade lá do imóvel que está sendo discutido, seu Iomar? Nunca morou nas proximidades ali do imóvel que está sendo discutido? Não saiba, não. Saiba não, né? O senhor tem conhecimento de outras ações que foram ajuizadas? O senhor testemunhou nessas outras ações que foram ajuizadas pelo seu Iomar? Não. É porque tem uma ação aqui, excelência, de 2008, no 5º Juizado Especial Cível, onde já era discutido na época, né, a posse desse terreno que foi vendida, né, conforme afirmado pela testemunha, ela foi vendida, né, a posse, uma posse que jamais foi tida, porque sempre foi o seu... Não, doutor, mas é a pergunta. Vamos para a pergunta. Então, o que eu queria saber? Se nessas ações, se ele tem conhecimento dessas ações. Pode responder, senhor. As ações que o doutor Hamilton tinha para... Não, o seu Iomar. Ele quer saber, seu Walter, se o seu Iomar e seu Antônio já disputaram outros processos. Não ouvi. Não sei. Não sabe? Não. Ok. Doutor? Sem mais perguntas, excelência. Sem mais perguntas. Ok. Sem mais questionamentos, encerra-se a oitiva da testemunha Walter. Obrigado, seu Walter. Bom dia. Tu está liberado. Bom dia. Doutor Ernesto, depoimento da primeira testemunha do requerido. Diga o seu nome, por favor, senhor. Daniel Gomes Chagas. Pegue um pouquinho mais para o lado e mais perto do microfone, tá? Pro outro lado. Para cá. Isso, aqui. Pronto. Repita, por favor. Daniel Gomes Chagas. Seu nome, identidade, o CPF, endereço, profissão, estado civil. CPF é 405 871 003
97. Pode prosseguir. Endereço, profissão, Estado Civil. Rua Militana Ferreira, número 59, Saviana. Profissão, ultimamente, é eletrônica, técnico. O senhor é casado, solteiro, viúvo? Moro junto. Ok. União estável. Tá. Desculpe, é seu Daniel, né? Sim. Seu Daniel, o senhor vai prestar depoimento aqui na condição de testemunha do seu Antônio, tá? O senhor tem amizade, parentesco ou inimizade com o seu Antônio ou com o seu Iomar? Parentesco com o Antônio, não. E o Iomar? Iomar não conheço. Qual é a sua relação com eles? Não, com o seu Antônio é colega de vizinho. Tá bom. Então é o seguinte, seu Daniel, o senhor vai ter que prestar um depoimento falando a verdade aqui para não ser processado por crime de falso testemunho, ok? Sim. Se eu souber, o senhor responde. Se eu não souber, diga, não sei, não me lembro. Tá bom? Ok? Certo. Me diga uma coisa, o senhor mora perto do seu Antônio ou do seu Iomar? Eu moro perto do seu Antônio. Há quanto tempo o senhor mora nesse lugar? Moro há 30 anos. O seu Antônio chegou lá antes ou depois do senhor? Ele chegou antes. Então, ele mora nesse lugar há mais de 30 anos, é isso? Ele mora há 25 anos lá nesse local. Mas se o senhor chegou a 30, como é que ele chegou a 25? E ele chegou antes? Não, ele chegou já depois. Eu que moro 30 anos lá. Ah, e ele chegou com 25. Já chegou, ele tem uns 25 anos lá. Até hoje ele está nesse lugar lá. Sim. O senhor sabe se ele mora lá porque comprou, porque alugou, porque alguém emprestou? Como é que é? Não, O senhor não sabe como é que ele mora lá? não sei. O senhor sabe quem é Iomar? Não conheço. Já ouviu falar? Não. Certeza? Sim. E quem é Hamilton? Hamilton também não conheço. Não conhece? O senhor é colado, vizinho, terreno com o dele? Não. Uns 300 metros. O senhor sabe se esse imóvel ele já foi objeto de titularização fundiária, essas coisas? Eu saiba, não. O seu Antônio paga aluguel para alguém? Alguém prestou essa casa para ele? Não. Não. E o que o senhor sabe sobre essa disputa aqui? É Pode que responder. antes ele já morava lá. Não, mas o que o senhor sabe? Por que eles estão disputando esse imóvel? Porque seu Mar chegou depois. E aí, dizendo que a casa era dele lá. Ok, mas o seu Iomar alguma vez ocupou essa área, morou lá? Não, senhor. E o senhor sabe se entre Iomar e Antônio tem algum contrato de aluguel, de empréstimo, de venda? Não sei, não. Tá certo. Doutor Ernesto. Eu não tenho perguntas mais, Excelência. As perguntas que eu gostaria de fazer, Vossa Excelência já fez. Ok. Doutor Adriano. Bom dia, senhor Ernesto. Ernesto? Não, Daniel. Daniel. O senhor Ernesto é advogado. Ernesto. Isso. Bom dia, seu Daniel. Seu Daniel, quando o seu Antônio foi morar lá nesse imóvel, o senhor já morava há 30 anos. Ele foi morar nesse imóvel ou ele foi com os pais, com o pai dele, e morou no imóvel ao lado? Não, ele morava nesse imóvel. Nesse imóvel que está sendo discutido, ou ele morava ao pegado a esse imóvel? Não, é o pegado, o imóvel é o pegado à casa do pai dele. Mas é o mesmo lugar que ele já chegou nesse mesmo lugar, é isso que ela quer saber. Sim. Eu não entendi a sua resposta. O pai dele morava no imóvel do lado e o imóvel ao lado era do seu amigo. Quem morava nesse imóvel? O pai dele morava em um e quem morava no outro? Não, ele morava, o Antônio morava nesse outro.
Há 25 anos. Sim. Sim. Nesse imóvel tem energia elétrica, tem água encanada? Tinha desde essa época? Sim. Tinha? Sim. Então não tá, tudo bem. Sem mais perguntas, Excelência. Ok. Sem mais questionamento, encerra-se o depoimento da testemunha Daniel. Obrigado, senhor Daniel. Bom dia. Tá, bom dia. Uma mais, doutor? Mais uma, Excelência. Só um segundinho, por favor. Reinaldo Campelo Neves. Tá, ok. Só judicional. Depoimento da segunda e última testemunha do requerido Antônio. Diga-se de novo, por favor, seu nome. Reinaldo Campelo Neves. Profissão, endereço, documento. É o CPF 280 053 093 68. Endereço, profissão, estado civil, senhor. Avenida Tomás de Aquino de Andrade, número 177, bairro Saviana. Tá. Só me repita seu primeiro nome, por favor, desculpe. Reinaldo Campelo Neves. Rinaldo. Tá. Seu Rinaldo, o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade ou inimizade com essas pessoas que estão em disputa aqui? Não, é assim, eu sou vizinho, tá? De quem? O Antônio. Do Antônio? Isso. Ok. Então o senhor está tranquilo, está isento para prestar depoimento, né? Sim, com certeza. Tá, porque o senhor tem que falar a verdade sob pena de falso testemunho, ok? Sim. Então vamos lá. O senhor mora nesse endereço há quanto tempo? Eu moro no Saviana desde 1973. No mesmo local, No mesmo local. E o seu Antônio? Não entendi, Excelência. O seu Antônio mora lá desde quando? Olha, eu conheço o Antônio, ele mora, acho que numa faixa de uns 25 anos que ele mora lá. Entendi. No mesmo lugarzinho. Isso, no mesmo lugar. O senhor sabe por que ele mora lá? Se ele comprou, se ele alugou, se alguém emprestou? Não, eu não tenho conhecimento. O senhor sabe quem é Hamilton? Hamilton, sim. O que ele é? Hamilton ele foi o que comprou o terreno pela primeira. Comprou da mão dos senhores que moravam lá, dos idosos. Tá? E, na verdade, ele comprou esse terreno para uma senhora morar lá, que se dava com ele, né? A dona Iramar, tá? Mas o Hamilton nunca morou lá. Ele comprou o terreno, mas sempre quando ela saiu de lá, que foi morar no Maracanã, quem morou sempre lá depois que ela saiu foi o Antônio. E o senhor sabe por que o Hamilton teria permitido o Antônio morar lá? Não, senhor. Nem não sabe se ele pagava aluguel, se foi empréstimo? Não, senhor. Tá. E quem é Iomar? Não conheço. O senhor nunca viu Iomar? Não, só havia sim falar. Mas ele já morou lá? Nunca morou. Sempre conheci o Antônio morando lá. Tá. Os pais do seu Antônio moraram ou moram lá perto? Não, eles têm casa perto do imóvel. Tá? Inclusive a mãe e o pai não são mais vivos, já morreram. Tá. Mas o imóvel que o seu Antônio ocupa é o mesmo desde que ele chegou lá, é no mesmo ponto que ele está. Desde quando ele chegou lá, isso. O senhor não sabe se tem alguma relação comercial, de amizade entre o Iomar, o Antônio e o Hamilton? Não, isso aí eu não sei, doutor. Também não sabe se o Antônio comprou de alguém, se alugou, se emprestou? Não. Também não, doutor. Tá certo. Doutor Ernesto. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Vossa Excelência fecha toda a possibilidade aqui de perguntas. Doutora. Bom dia, seu Hinaldo. Bom dia, doutora. Seu Hinaldo, então só para a gente esclarecer aqui, as casas lá são geminadas? Como? Eles são geminados, são colados um ao outro? Sim. São, né? Mas, doutora, só para esclarecer, geminado é parede com parede, é muro com muro ou parede com parede? Não, é muro com muro. Certo. Então, quando o seu Antônio
Foi morar lá. Já tinha casa construída no imóvel? Tinha. Já. Então, na verdade, não era só o terreno, era um terreno com casa construída. Isso. Certo. Então, quem construiu essa casa? O senhor tem conhecimento? A casa quem terminou de construir foi o Antônio. Não, o senhor acabou de dizer que quando ele foi O imóvel, na época que o Antônio foi para lá, era um imóvel que ele estava de historiar. Quer dizer, era um imóvel já que estava caindo nas paredes, foi que ele chegou, entrou... tinha um imóvel que não estava preservado, estava deteriorado. Isso. Ele tinha um imóvel lá dentro. Ele fez reparos, melhorias. Travou um pouquinho, doutor, só um instante. Seu Inaldo, quando o seu Antônio foi para casa... Eu acho que travou, talvez ele não tenha ouvido sua última pergunta, estava travado aqui para mim. Certo. Quando o seu Antônio foi para o imóvel, ele tinha o imóvel que ele morava, tinha um terreno com uma casa em deteriorização. Sim. Ele fez as melhorias. Sim. Sim, certo. A casa dos pais do seu Antônio eram ao lado Ao lado, sim. Ao lado desse imóvel. Hã? Ao lado desse imóvel que está sendo discutido. Isso, ao lado do imóvel, justo. Certo. O seu Hamilton, o senhor conheceu o seu Hamilton? Com certeza. Conheceu, né? O seu Hamilton, ele comprou esse imóvel, a posse desse imóvel, construiu essa casa para a senhora Iramar morar, como o senhor acabou de dizer. Sim, com certeza. Certo. Quem é que morava na casa ou no galpão nessa época, quando o seu Hamilton comprou? No que, doutora? Era a dona Iramar. Quem morava no imóvel? Quem morava após a compra que o seu Hamilton fez do imóvel? Era a dona Iramar. Antes do seu Antônio entrar, chegar lá, era a dona Iramar que morava lá. Que era a pessoa que se relacionava com o seu Hamilton. Que morava a dona Iramar, a mãe dela e o filho dela. Então, moravam 3 pessoas na casa. Então, Isso. De repente, o seu Antônio passou a morar lá. Acho que está mais de 25 anos. Eu estou botando mais, acho que tem até mais. Eu acho que tem, mas deve ser uns... Não, sim, eu estou entendendo. Agora eu quero saber, dona Iramar morava, quando ela saiu do imóvel, o seu Antônio foi para lá, começou a morar lá. Foi pro imóvel, foi ele que foi. Então não sabe em que condição ele foi morar lá. Se ele alugou, se ele... Já disse que não. Não posso lhe responder, porque isso aí eu não sei, doutora, tá? Certo. E o doutor Iomar, o senhor não conhece, só ouviu falar. Eu ia sempre falar. O que o senhor ouvia falar? Hã? O que o senhor ouvia falar? Não, porque existia uma polêmica lá, né? Aí não, porque eu tinha vendido isso, foi aí, então... Nesse tempo, não sei se ele ainda trabalha no ML, ele sempre aparecia, o pessoal falava que ele, olha, tem um rapaz aí que tá batendo foto daquele negócio todo da casa, tá entendendo? Então, na verdade, eu nunca vi ele, sempre falar dele, tá? Mas eu já vi ele. Sim, você nunca conheceu. Tá entendendo? Ok. E sem mais perguntas, excelência. Tudo bem. Sem mais questionamentos, encerro o depoimento da testemunha. Doutores, finalizada a instrução, não havendo requerimentos, concedo prazo legal para alegações finais, ok? Excelência, eu queria saber, primeiro, que eu pedi na minha petição para que o autor fosse ouvido. Como ele não pôde comparecer e hoje não ter a procuração, eu queria saber se é possível ser ouvido a esposa do autor. Não, doutora, porque já houve uma decisão de saneamento deferindo apenas a oitiva de testemunhas. Certo. Então, eu tenho um requerimento a fazer. Pois não. Que seja oficiada a Equatorial e a CAEMA para informar desde quando tem registro de energia elétrica em nome de quem? Quem era o titular das contas da Equatorial e das contas da CAEMA. Mas, doutora, Equatorial nem existia na época, né? Mas ela continua com os arquivos, era SEMAR, passou para Equatorial.
Só mudou a razão social. Mas veja só, nós estamos discutindo posse, né? Na verdade, né, porque eu peguei o processo no meio do caminho. A ação foi ajuizada como reintegração e manutenção de posse, mas a gente pediu pelo princípio da fungibilidade para que fosse recebida como fosse reivindicatória de propriedade. Mas isso já foi apreciado pela titular aqui? Não, a gente arguiu esses pontos na apelação do tribunal. Por isso que foi anulada a sentença e voltou a ser feita a instrução, que não foi feito, não foi ouvido ninguém. Mas o tribunal, até onde me consta, ele só entendeu que por cerceamento de direito de defesa e pela não produção de prova. Essa conversão de rito, eu creio que não tenha sido feita, até porque me parece incabível, né? Porque são institutos jurídicos diferentes, né? Mas tudo bem. Então, encerrada a oitiva, a advogada do requerente pugna pela expedição de ofício à Equatorial e... A CAEMA. Doutora, mas para facilitar aqui a minha avaliação, qual é o lapso temporal? 25 anos. Bom, doutor Ernesto. Eu não sei se eles vão ter todo esse tempo, mas... Eu vou fazer uma pergunta que é daqui de ordem prática, para não se perder tempo. Certo. Eu imagino, pelas fotos que eu vi aqui, é uma região bastante carente, né? Talvez até agora não haja registro, né? Não existe Mas existe esse registro anterior? Não, anterior não. Foi regularizado e foram emitidos os... que é o nome? Esqueci agora o nome. A escritura. Tá. Doutora, só mais uma pergunta aqui. Quem é que figura como titular nas contas? Quem figura é o senhor Iomar Ferreira Santos. Ok. Então é o seguinte, eu vou... Doutor, só quer se manifestar rapidamente? Não estamos ouvindo. Doutor, não está ouvindo? O áudio dele está desligado. Existe, Excelência, o ponto dele de luz lá, ligado no nome dele há muitos anos, né? Na minha casa que eu moro, porque a outra está em construção, entendeu? Porque são duas casas que tem no terreno, né? Isso? Justamente. Agora já são duas casas, né? Doutores, então é o seguinte aqui, ó. Em respeito à atividade dos senhores, eu vou encontrar um meio termo aqui, tá? Por quê? Porque eu volto a dizer, nós estamos discutindo posse. A titularidade não me parece muito relevante no primeiro momento. Então, eu vou fazer o seguinte, se os senhores concordarem. Eu concedo, como ele disse que é titular de uma parte, a doutora disse que o seu Iomar é titular de outra, eu vou conceder aos senhores o prazo comum de 15 dias, se os senhores quiserem mais, para a juntada de novos documentos, após o qual fica aberto o prazo para alegações finais, iniciando pelo autor. Se os senhores quiserem, eu posso até colocar 30 dias, corridos. Ótimo. Perfeito? Ok, perfeito. E aí, como cada um acha que tem legitimidade nas companhias, vocês diligenciam nesse sentido, superado esse prazo de 30 dias corridos, com ou sem juntar de novos documentos, já se inicia o... Vamos fazer diferente aqui, ó, para a gente não ter essa discussão de prazo. Hoje é dia 11. Nós vamos ficar até o dia 10 de junho, que é uma sexta-feira, para a juntada desses documentos. Após esse prazo, no dia 13, já abre o prazo para o autor de alegações finais, após o que o requerido apresentará as suas. Eu vou consignar isso em ato. Ok? De acordo? De acordo. Então, algo mais? Tem mais. Então, muito obrigado e até a próxima. A ata eu assino mais tarde. Obrigado, Excelência. Tchau. Obrigado, doutora. Obrigada. Bom dia, bom trabalho. Obrigado.
de